Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Gilvan Marques. Grande abraço para você que me acompanha aí diariamente, aqui com os nossos vídeos, com dicas de pregação, textos bíblicos, ensinamento da palavra de Deus, para você que é novo convertido e está começando aí agora a expor a Bíblia para as pessoas. Pregação é uma coisa que muita gente até tenta, mas só consegue os esforçados. Eu vou abordar neste vídeo alguns erros que os pregadores iniciantes e até pregadores já de renome acabam caindo, para que você não entre nessa linha aí e caia nesses erros. Só que antes de falar disso, eu quero que você chegou a este canal, está aqui pela primeira vez, inscreve-se aí, deixa o teu like, porque isso me ajuda demais. Quando você faz isso, as pessoas vão entender que este vídeo está te ajudando e o YouTube vai indicar para que outras pessoas também venham acessar esse vídeo. E, de certa forma, a palavra de Deus começa a ganhar mais corpo através de você. Combinado? Eu muito obrigado desde já pela sua inscrição e por estar aqui conosco. Como você sabe, esse canal é voltado para ensinar os novos convertidos. Aqueles que estão dando aí os primeiros passos na fé e já têm desejo no coração de ensinar a palavra de Deus, ou quem sabe até abrir um canal no YouTube também para falar da palavra de Deus. Só que é preciso estudar. Um pregador que quer falar do amor de Deus, ele tem que dedicar tempo ao estudo da Bíblia e livros paralelos. O primeiro ponto que eu quero abordar hoje, que muitas pessoas acabam caindo nesse erro, é de manter sempre na pregação o mesmo tom de voz. Do jeito que ele começa, ele termina. A Bíblia, ela é para ser interpretada. E é preciso você, quando for ministrar, tem momentos que fala, por exemplo, a morte de Lázaro. Você vai falar de morte, você não pode estar falando feliz. Lázaro, Jesus passou aquele momento difícil ali, quando seu amigo Lázaro morreu, Marta chorava, Maria chorava. Então você, uma voz mais calma. Vamos só mudar o ponto. Jesus agora está entrando em Naim, a viúva de Naim. Jesus chega no caixão onde havia tristeza, reverte aquela tristeza em alegria, ressuscita ali aquele rapaz, filho único, entrega a sua mãe. O que é que há aí agora? Alegria. Então, eu não posso chegar dizendo, estava tristeza, todo mundo triste, a mulher chorava. Jesus olhou nos olhos dela e disse, não chores. Então, se eu vou dizer a alguém que não chore, eu não posso estar dizendo a essa pessoa assim, não chore. A pessoa vai chorar mais, entende? Se eu estou dizendo, se eu vou trazer solução para aquela pessoa, eu digo, não chore, levante a sua cabeça. Jesus ressuscita o filho dela, entrega a ela, aí há alegria. Eu não posso dizer, Jesus pega no esquife e diz, jovem, levanta, não. Jesus pega no esquife, diz para aquele corpo que estava ali inerte, levanta-te. E o jovem levantou. Jesus pega aquele jovem pelas mãos e entrega a sua mãe. Houve grande alegria. Você tem que trazer uma interpretação à palavra que você está pregando. Você não pode simplesmente manter o mesmo tom do jeito que você começou a terminar. Tem momentos que você vai falar mais calmo, tem momentos que você vai alterar um pouco a voz, falar um pouco mais alto. Tem momento que você vai interpretar o texto, entende? Da maneira que o texto está pedindo. Isso aí é fundamental importância, porque senão você vai manter um texto linear e é preciso você ter as nuances do texto. Ora ele sobe, ora ele desce. Presta atenção a esse ponto na hora que você for pregar. Uma outra coisa, sempre falo do texto que eu estou ministrando. Poucas vezes eu deixo minha opinião própria. Se você vê os vídeos que eu tenho no canal, a maioria das vezes eu sempre comento do texto. Tem muita gente que quer deixar muita opinião. Eu acho, eu pude viver isso aqui, eu tive isso aqui, eu tenho lá em casa fulano, ciclano, eu acho que não deveria ser desse jeito, eu acho que a Bíblia, esse texto, deveria ser de outra maneira. Não deixe a sua opinião. Interprete o que está
no texto. Muita gente acaba caindo em erros por querer pegar a Bíblia e deixar a sua opinião própria. A Bíblia não é para minha opinião. Minha opinião não importa. O que importa ali, o que salva vidas, é a palavra de Deus. Agora, se você vai deixar um testemunho seu, eu até concordo que você deixe seu testemunho, mas querer dar opinião na palavra ali nos textos, evite isso aí, porque você vai acabar se perdendo falando coisas que não era para falar. Eu não sou adepto de esboço. Eu não faço esboço para pregar. Já fiz algumas vezes no início, sei como fazer, mas não utilizo. Eu faço pequenas anotações. O que é pequenas anotações? Eu anoto, eu pego um texto e leio aquele texto. Depois que eu leio, eu separo as palavras-chave, boto as interpretações dela, as que eu não sei, porque isso aqui é fundamental, você anotar aqui, você não sabe. Por exemplo, você não sabe a palavra Gólgota. Gólgota é o lugar onde Jesus foi crucificado, naquela monte. Aí você não sabe o que é que significa. Gólgota significa lugar ou local de suplício, calvário, ok? Tormento, martírio. Você precisa conhecer as palavras e o significado das palavras bíblicas. Quem prega tem que conhecer o significado das palavras bíblicas, porque existe diferença de significado de palavras comuns à palavra bíblica. Anote esse ponto que é fundamental. Se você vai ministrar, procure conhecer o que significa o que você vai falar para as pessoas. Por mais novo que você seja na fé. Se você não tem essa linha de pensamento para fazer, então você vai se perder. Você vai falar palavras que exigem uma certa explicação, você não vai saber como falar para a pessoa ali. Então procure anotar. O que o pessoal chama de esboço, eu chamo de anotações. Anota ali uma ou outra anotação, marco ali 2 ou 3 pontos que eu vou ter que abordar e eu vou olhando aquilo ali dentro da minha Bíblia mesmo, eu dou uma olhada naquele papel e aí me lembro do que eu tinha lido, falo. Então é desse jeito que você tem que fazer, porque isso vai facilitar a tua vida. Porque um esboço, você vai ter que botar um tema, um subtítulo, né? Um título, um versículo, aí vai abaixo versículos que ligam aquele versículo. Então assim, você não sabe nem abrir a Bíblia. Você vai fazer uma série de coisas dessa, acaba que você não tem uma linha de raciocínio correta e o resultado é que você não vai conseguir pregar. Pregue fazendo anotações daquilo que você vai ministrar sobre aquele texto. Conheça o texto e uma coisa que eu sempre digo a você: se não ler todo o capítulo, você nunca vai aprender a pregar. Mesmo que eu bote aqui o tema, aprenda a pregar com um versículo, mas eu digo isso vai chamar a tua atenção. Mas não é só esse versículo que eu leio. Eu leio todo o capítulo e pego aquele versículo-chave e boto o tema para ministrar. Um erro que os pregadores cometem bastante. Querem pregar, leem a Bíblia, fazem pesquisas, vejam os originais do texto, vê tudo, só que eles não querem orar. Então isso aí é um erro muito grave. Porque quem não ora, não tem revelação da palavra. Se você quer aprender a pregar de verdade, você tem que orar a Deus pedindo a revelação da palavra. Se não fizer isso, você vai ler, vai estudar, vai pregar e quando chegar lá na frente você vai ficar meio perdido. Porque você até conhece o texto, mas e a revelação? Depende de oração. Outro erro que eu vejo os pregadores iniciais cometerem, e até pregadores antigos, eles cometem muito isso. Ultrapassa o tempo que foi dado para ele pregar. Então entenda uma coisa: quando um pastor ou um dirigente ou dirigente dá uma oportunidade para você, para dar uma palavra, isso aqui são cultos litúrgicos das Assembleias de Deus. Deixo bem claro. Você vai dar uma palavra 5 minutos. Não gosto de ultrapassar, porque fica como se você fosse aquele pregador meio rebelde, que não gosta de obedecer tempo, que não tem compromisso com a autoridade eclesiástica que te concedeu o tempo. Então presta bastante atenção, porque muita gente estoura direto esse tempo. É chamado para dar uma palavra que é 5 minutos, ele vai para 10, 15.
Quando eu passo de 5 minutos, vou para 7, 8, aí já é uma palavra. Uma saudação, 5 minutos. Uma palavra, 10 minutos. O chamado, vamos ouvir o irmão Gilvan, o pastor Gilvan, trazer uma saudação para a igreja. 5 minutos. Vamos ouvir o pastor Gilvan ou o irmão Gilvan trazer uma palavra para a igreja. 10 minutos. Vamos ouvir o pastor Gilvan pregar nessa noite para a igreja. 30 a 40 minutos, estourando aí 1 hora. Ok? Então você não pode também ultrapassar o tempo que você recebe da palavra. Tem muita gente que recebe tempo e ultrapassa. Às vezes a igreja tem um encerramento marcado do culto para as 21 horas e acaba indo para as 21h30, 21h40 ou 22 horas. Porque o pregador ele não teve domínio de encerrar o culto no horário exato. Geralmente esse tipo de gente é mal visto na igreja e o pastor acaba cortando as oportunidades. Porque ele estourou o tempo. Existe gente que vai trabalhar, existe também ali mulheres que estão na igreja, mas seus maridos não são cristãos. E por esse motivo é importante você obedecer esse tempo, ok? Eu creio que essas dicas que eu trouxe neste vídeo vai ajudar você a desenvolver a arte de pregar e não cair nesses erros que muitos pregadores iniciantes e até antigos caem. Procure conhecer a igreja, procure respeitar o tempo, procure, quando for convidado, honrar esse convite, primeiro fazendo uma menção ali do pastor que te convidou ou da pessoa que lhe convidou, agradecendo ao pastor presidente da igreja, os demais irmãos, e depois você vai ministrar a palavra de Deus de acordo com o tempo para o qual você foi designado. É isso que eu tinha hoje para vocês. Meu muito obrigado. Quero pedir a você que me acompanhou até o final deste vídeo para deixar seu like. Isso é importante para mim. Deixe também o seu comentário, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa querida. Obrigado porque chegamos a 9K. Rumos a 10K agora. Fica na paz, até o próximo vídeo, se Deus quiser.